Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje nós vamos discutir sobre erros de medicação. Isso porque foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais uma proposta do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal, que obriga os hospitais a criarem comissões para elaborarem relatórios e criarem também programas de prevenção quanto ao erro de medicações. Isso porque estima-se que atualmente haja um índice de 25% apenas de erros realmente comunicados e relatados. Para nos falar sobre isso, nós temos a presença aqui conosco do Dr. Mário Borges Rosa. Ele é presidente do Instituto para a Prática Segura no Uso de Medicamentos, instituto que ele preside, sendo farmacêutico, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Mário, como é que é o volume desse chamado erro de medicação? Ele é realmente uma catástrofe ou há muito sensacionalismo no noticiário sobre essa questão? No mundo inteiro, a gente tem notado que quando nós vamos fazer pesquisas sobre erro de prescrição, porque o ciclo de utilização do medicamento, o médico prescreve, isso vai para a farmácia faz a dispensação desse medicamento, vai para a enfermagem administra. Quando a gente estuda esses três principais eixos ou etapas, a gente nota que tem muito mais problema de erros que a gente imagina. Isso é no mundo inteiro. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar na prevenção desses erros. Onde estaria o erro mais frequente? Olha, o erro mais frequente que existe na área de hospitais é quando um medicamento, por exemplo, ele é prescrito para ser dado às 10 horas da manhã, e esse medicamento não é dado nesse horário. Esse seria o erro mais frequente. Né? Agora, se a gente pensar em prescrição, em administração e dispensação, essas são as três mais importantes, a prescrição e administração tem uma porcentagem maior do que erro de dispensação. Mas o que a gente tem visto hoje é que essas frequências são altas. Qual é o impacto que o senhor acredita que essa lei, ou quando ela virar lei, que até agora é uma proposta de lei em caráter terminativo, qual é o impacto que ela poderá trazer para essa situação? Esse projeto de lei, ele propõe que nos hospitais sejam criadas comissões de prevenção de erros de medicação. Isso é um passo importante, muito importante, porque a partir dessa lei, vai ser possível para os hospitais montarem essas comissões para fazer tomar as medidas preventivas para evitar esses eventos adversos. Eu acho importante nós termos escrito isso é muito importante. Quem integraria essas comissões? Normalmente, os profissionais mais ligados a essa área é o médico, o prescritor, né? O farmacêutico, quem recebe essa prescrição, analisa essa prescrição e dispensa o medicamento, e a enfermeira. São os três profissionais mais relacionados. É claro que você tem também o dentista, que prescreve, você tem outros profissionais também ligados, mas os principais profissionais são esses três, é o médico, o enfermeiro e o farmacêutico. No relatório feito pela senadora Vanessa Graziotin, lá se registra que, em face ao grande número de profissionais que atuam nesse processo, ainda há uma grande dificuldade e por isso ocorrem esses erros, chamados erros de medicação. Você pode explicar como é que isso se dá? Eu gostaria de explicar isso dando um exemplo da minha mãe. Minha mãe toma 13 medicamentos. Ela está com 78 anos. E assim, eu tenho acompanhado os problemas que ela tem. Então, o que a gente observa? É que o modo como a gente trabalha hoje nos hospitais, o processo de trabalho que a gente desenvolve nos hospitais, ou nas unidades de saúde, ou no ambulatório, ele não está de acordo com a complexidade do paciente, ou a complexidade da tecnologia que a gente tem hoje. Então, você tem, por exemplo, um paciente no CTI, está com 7 bombas de infusão, está com equipamentos, um monitor cardíaco, um paciente extremamente complexo. Mas
o processo de trabalho que a gente usa hoje, ele precisa melhorar. É onde que entra a prevenção. A gente tem que melhorar os nossos processos de trabalho. Uhum. Há alguns anos houve algo semelhante, que foi uma medida para conter, controlar e prevenir a infecção hospitalar. Sim, sim. No caso agora do erro em medicação, você acha que poderá também trazer os benefícios que já se alcançaram na outra, mas continuam havendo casos de infecção hospitalar, apesar Sim. dos mecanismos que foram criados? Isso. No caso de infecção hospitalar, o que acontece? De cada 10 infecções hospitalares que acontecem nos hospitais, você pode prevenir 50%. 50%? É, 40%, 50%. Os outros não tem jeito, porque ela vai acontecer mesmo que você tome todos os cuidados necessários. Porque o paciente está muito debilitado, o paciente está com problemas que na tecnologia de hoje você não consegue resolver. No caso dos erros, você consegue prevenir a maior parte deles, mas a gente nunca vai chegar à perfeição. Por quê? Nós somos humanos. Uhum. Quem trabalha dentro do hospital, farmacêutico, médico, enfermeira, são humanos, eles vão cometer erros. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que a possibilidade de ocorrer erro, de ocorrência de erro, seja a menor possível. Né? E um exemplo que eu poderia te dar, o cloreto de potássio é uma solução que vem em ampola, que ela é usada para repor o potássio do paciente. Uhum. Só que essa ampola vem concentrada. E o cloreto de potássio, se ele for administrado concentrado no paciente, ele mata o paciente. O paciente tem uma parada cardíaca. Uhum. Inclusive, o cloreto de potássio ele é usado nos Estados Unidos quando eles querem matar um criminoso. Aquela injeção letal. O cloreto de potássio é um desses produtos. E o que a gente tem feito? A gente pega essa ampola de cloreto de potássio, que fica às vezes nas enfermarias ou nos setores, tira ela de lá e coloca um aviso nela. Não usar sem diluir. Então isso diminuiu muito as mortes ou os danos em pacientes por cloreto de potássio. Antigamente o que se fazia? Morreu um paciente porque trocou a ampola, que era para ser, por exemplo, de glicose por cloreto de potássio, foi injetado cloreto de potássio, o paciente falece. O que se fazia? Vamos pegar essa enfermeira que fez isso, esse profissional, vamos punir ela, vamos mandar ela para o conselho. E acontecia, e os erros não paravam. Por quê? Porque a ampola continua parecida com as outras. Uhum. Até que uma pessoa lá dos Estados Unidos falou, vamos fazer isso diferente, vamos mudar o processo de trabalho. E aí mudou o processo de trabalho. Aí de 12 pacientes que morriam por ano nos Estados Unidos, de um ano para outro passou para um paciente só. Doutor Mário, uma questão que vem sendo reiteradamente noticiada é a prática de troca de medicamentos. Né? Uhum. Nós tivemos casos trágicos, sim, crianças inclusive vieram a falecer, injetaram algo na sua veia que não deveria ser ali. Uhum. Essas práticas já introduzidas, né, para prevenir, apesar disso, elas não têm sido suficientes. Né? Uhum. Quanto a essa questão de erro na troca, o que poderia ser feito? Uma das medidas que a gente sempre faz e procura fazer é você diferenciar aquilo que é muito parecido na embalagem ou o nome é muito parecido. Então, por exemplo, nós temos duas drogas que o nome delas parecem muito, dobutamina, dopamina, né, que são usadas em CTI. O que a gente faz? Você coloca as 3 primeiras letras em maiúsculo e as outras em minúsculo. Aí você consegue diferenciar. A pessoa que está usando, que vai usar aquele medicamento, vai administrar aquele medicamento, ela tem uma visão melhor quando ela vai pegar aquele medicamento. O caso que aconteceu, por exemplo, com aquele profissional de enfermagem, os frascos eram muito parecidos. Então, o que a gente diz, o que a gente preconiza? Tem erros que eles estão sentados esperando para acontecer. Se a gente deixa um frasco de soro fisiológico do lado de um frasco de vaselina que se parecem muito, uma hora aquele erro vai acontecer. O que nós temos que fazer é não deixar que eles fiquem juntos. Que a aparência deles
seja diferente. Deveria ter uma embalagem completamente diferente. Hoje nós temos medicamentos nos hospitais que a gente chama de medicamentos potencialmente perigosos. Esses medicamentos a gente trata eles de forma diferente. A gente olha eles de forma mais cuidadosa, a gente diferencia eles. Então, a gente procura prevenir a maior parte dos erros que acontecem. Mas lembrando sempre isso, que as pessoas que trabalham nos hospitais, elas são humanas. Elas podem errar e tem vários fatores que podem levar ao erro. Cansaço, o ambiente ruim para trabalhar, por exemplo, a iluminação não está boa, a pessoa não consegue enxergar direito. Rotinas administrativas inadequadas. Rotinas inadequadas. Um local, por exemplo, que tem um trânsito intenso de pessoas que desvia a atenção. Então, um erro, ele geralmente é a soma de vários e vários fatores. Apesar dessa situação em que erros são passíveis até mesmo de um tipo de trabalho muito tenso, né, como é o hospital, a lei, ela traz procedimentos, ela introduz mecanismos para reduzir esse erro de medicação? Sim, essa lei, ela ainda é um projeto de lei. O projeto de lei, ele determina que sejam comissões de prevenção de erros sejam montadas nos hospitais, sejam colocadas em prática, né, essas medidas. Esta comissão, ela vai colocar em prática o que existe já de legislação. Eu penso que no caso, depois que essa lei sendo promulgada, nós vamos ter, por exemplo, o Ministério da Saúde que vai dizer o que essas comissões vão fazer, em termos de detalhes técnicos, o que elas vão ter que fazer. Já existem hospitais no Brasil, hospitais sentinela, por exemplo, da Anvisa, que trabalham com várias medidas que você pode diminuir esses tipos de erros. Eu li pelo material informativo distribuído que ainda há no Brasil uma dose muito grande de subnotificação dos erros. Por que isso acontece? Olha, uma questão que é muito importante na área de erros, e isso a aviação nos ensina muito sobre isso, a aviação é o nosso modelo de segurança. Na aviação, várias pessoas podem notificar, elas não têm vergonha de notificar, e as medidas são tomadas para aumentar a segurança. O que acontece no hospital? Numa boa parte dos hospitais do Brasil ainda. Todas as vezes que vai se falar sobre esse assunto, se alguém fala que errou, a atitude, na maioria das vezes, é punitiva. Então, o que acontece? A pessoa, quando erra, muitas vezes ela sente vergonha, medo, e a gente tem uma subnotificação alta por conta disso. Como é que é tratado, por exemplo, se há uma dose de culpa? Como é que isso é exagerado? Esse caráter repressivo é o que predomina no tratamento? Geralmente acontece isso. O que acontece? Os profissionais que estiveram no processo que culminou num erro, muitas vezes não se sentam para conversar e procurar qual a solução para aquela situação. Por quê? Porque eles sentem medo, eles sentem vergonha de falar que errou. Né? Então, na maioria das vezes, isso é tratado como se fosse uma coisa que é daquela pessoa, que aconteceu com aquela pessoa, e os outros se retraem. Então, a gente tem que mudar esse tipo de abordagem. Esse tipo de abordagem a gente chama ela de individualista, que você pune o indivíduo e acha que resolve o problema, mas não resolve. Ao invés de buscar entender o sistema que estaria falhando. Isso, o que nós buscamos? Uma visão sistêmica. Se o senhor tivesse que indicar assim, onde essa prática preventiva do erro de medicação é bem utilizada, é exemplar, que país o senhor apontaria? Que práticas são lá aplicadas e que poderiam ser trazidas para cá? Olha, os Estados Unidos, eles estão bastante adiantados nessa prática de ter um processo seguro na área de medicamentos. Nós temos outros países também, por exemplo, a Inglaterra, tem países desenvolvidos, a Espanha tem caminhado muito bem. O Brasil também tem boas iniciativas nessa área, tem boas. Tem hospitais hoje que eles trabalham muito bem isso, mas infelizmente, no geral, a maioria dos hospitais ainda não tem um programa adequado de prevenção, a maioria dos hospitais ainda trabalha nesse tipo de abordagem que eu te falei, esse tipo de abordagem
individualista, de punição somente. E quando você pune a pessoa, você perde a oportunidade, às vezes, de aprender com o erro. O senhor imagina que quando a lei estiver sendo aplicada, estiver vigente, haverá uma redução dessa subnotificação? O que deve acontecer? Eu acho que só haverá uma redução na subnotificação se os hospitais mudarem essa abordagem. Se a abordagem continuar individualista, não vai mudar muito o que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas estão retraídas, elas têm medo. Então, elas não conversam sobre isso. Mas a realidade não tem vindo à tona hoje, né? Isso. Por causa do caráter punitivo. Isso, porque tem esse caráter punitivo. Então, nós temos que repensar isso. Nós temos que sentar, os profissionais têm que ter a liberdade de sentar e conversar sobre o assunto e procurar saídas e medidas de prevenção. Porque se cada um fica no seu canto, o erro continua acontecendo. E qual deve ser a postura do paciente para, de alguma forma, voluntária ou involuntariamente, ele não contribuir para o erro de medicação? O que é muito importante para o paciente é ele conhecer a doença dele e conhecer os medicamentos que ele toma. Isso é muito importante, porque isso evita muitos problemas. Né? Segundo, quando ele não entender alguma coisa, não deixe de perguntar. Se ele pega uma prescrição que está pouco legível, ele não entendeu, ele tem que perguntar isso ao médico. Se ele recebeu informação do farmacêutico, da enfermeira e não entendeu, pergunte, fale. Não deixe dúvida, porque isso pode levar a erros de medicação. E o erro de medicação, ele pode ser um erro que às vezes não acontece nada, mas pode levar até à morte do paciente. Então, uma das medidas de prevenção é o paciente proativo. Agora, o senhor acha, o senhor sabe, né, que há alguns casos em que os próprios médicos ou profissionais de saúde não contribuem muito para dar a informação, para fazer o paciente mais participante, mais protagonista do processo de cura, né? E aí, como é que resolve isso? Olha, eu acho que nesse caso tem que mudar os dois, o paciente e os profissionais. Porque tem mudança cultural. Uma mudança cultural, porque os profissionais de saúde muitas vezes tem dificuldade para isso também, mas a gente sente que o paciente, muitas vezes, não muitas vezes, mas algumas vezes a gente sente o paciente como muito passivo. Muito paciente. Paciente demais. Paciente demais. Prostrado. Então, o que acontece? Ele não questiona, ele não pergunta e vai com a dúvida para casa. Chega lá, pode ocorrer um problema. Ok. Queria agradecer aqui a presença do Dr. Mário Borges Rosa. Ele é presidente do Instituto para a Prática Segura no Uso de Medicação. Muito obrigado pela presença aqui. Estaremos sempre de portas abertas, acompanhando esse processo de tramitação aqui dessa proposta de lei. E agradecer também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem fazer um download, baixar esse ou outro programa da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.